Segundo Samuel, capítulo 11, versos 2 e 3. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Pai Santo, nós suplicamos que o Espírito do Senhor domine este lugar, Senhor, e a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui, Pai, para que a Tua palavra promova em nós aqueles resultados que nós esperamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Eu falei que vou falar sobre família, porque, na verdade, nós vamos falar um pouco sobre a família de Davi. E não sei se o tema da palestra, porque falo francamente que não é propriamente uma mensagem, e não sei também se poderia ser chamado de palestra, mas uma conversa em família. Aqui vermos alguns pontos das Escrituras, neste companheirismo, nesta passagem nossa aqui no final do encontro, vamos ver alguma coisa. Não sei se você vai chamar isso de família, se vai chamar isso de o sábio que se tornou louco, ou raiz de amargura. Não sei como é que você vai. Você pega a parte que interessar, que enquadrar com a sua necessidade, e disto você faça seu tema. Mas não existe nada que ofenda mais a um pai de família, a uma pessoa, que quando alguém toca em sua família. Eu acho que isto é uma coisa que cada um aqui tem esta experiência. As pessoas às vezes podem pisar até no seu pé, no seu calo seco, mas se tocar na sua família, geralmente você fala assim: olha, eu preferia que fizesse isso comigo do que ter feito isto com a minha família. Então, nós temos um sentimento de afeição muito grande pelos nossos familiares, nossos parentes. E quando o nosso sentimento é ofendido, é ferido, normalmente isto traz na nossa vida uma raiz que, na verdade, é a raiz mais triste que uma pessoa pode carregar no coração, que é a raiz de amargura. A ponto do irmão Brana chegar a dizer que uma pessoa que tem raiz de amargura no seu coração, esta pessoa, ela está fadada ao Espírito Santo deixar a sua vida. Ela já tem essa sentença, porque o irmão Brana fala isso. E você vai para as Escrituras, o Senhor Jesus nos mostra que se nós não perdoarmos
aquele que nos ofende, nós não podemos ser perdoados. Agora, não podendo ser perdoados, quando nós pecamos 10.000 vezes por dia, como diz o irmão Brana, por ações, palavras e pensamentos, você imagine aí se você passar um mês aí com uma raiz de amargura no coração, quantos 1.000 pecados estariam acumulados na sua vida. E a verdade é que uma coisa errada sempre abre a porta para outro erro. Um espírito errado sempre chama outro. Ele nunca fica sozinho. É um velho adágio aqui de Goiás que disse: onde passa um boi, passa uma boiada. Então, se você der uma brechinha, aquele boi foi lá, e todo mundo conhece isso, dá uma esfregada na cerca e conseguiu passar, o de trás já encontra uma brechinha maior e bate para lá, bate para cá, e vai ficando um caminho, daqui um pouco passou tudo para dentro. Então, essa é uma coisa terrível, a raiz de amargura. Agora, eu estava lendo estas escrituras aqui, quando estava meditando sobre isso, e pensei sobre este caso de Davi que nós conhecemos, todos conhecemos como Davi, caiu em um adultério e depois, mais tarde, cometeu um homicídio. Eu queria parar aqui assim para ponderar com os irmãos sobre esse fato. Ora, quando Davi olhou, viu Betseba, se inteirou de quem ela era, quem era a sua família, era para parar um pouquinho e pensar: esta mulher tem marido. Primeiro ponto, o irmão Brana disse que um homem que mexe com uma mulher casada, ele deveria ser castrado. Quer dizer, no nosso linguajar aqui de Goiás, essa mulher casada tem cheiro de chumbo, tem gosto de chumbo, mas lá tinha gosto, era de aço, na linguagem do irmão Brana, né? Aqui é chumbo, é bala, né? Mas lá era aço, né? Era castrar, né? É um pouquinho diferente. Mas o irmão Brana entra assim e disse que, me parece que ele disse isso na mensagem, a palavra falada, não é? 133, né? A palavra falada é a semente original, parágrafo 133, ele disse que um homem que mexe com uma mulher casada, ele deveria ser castrado. E Davi recebeu uma visita, e eu acho interessante, porque essa visita que Davi recebeu, mais tarde nós vamos ver isso aqui com o profeta Natan, falando na sua parábola. Esta visita, eu não estou livre dela, e você também não está livre de receber estas visitas. São espíritos que estão cruzando sobre nossas cabeças, que podem vir sobre qualquer de nós. Mas esta mulher tinha marido, esta mulher tinha pai, esta mulher tinha, eu vou até avô, vou até aí só. E hoje é a família. E automaticamente, nós vamos, no decorrer desta conversa, desta palestra aqui, vamos ver aqui esta família com quem Davi feriu, a quem Davi feriu o sentimento profundamente. Profundamente o sentimento desta família foi ferido. E você então vai ver que Davi não olhou para isso, ele simplesmente olhou para a sua posição, porque é óbvio que ao mandar um convite, uma intimação para Betseba, uma outra tradução da Bíblia, Betsuã, né? É óbvio que aquela mulher não rejeitaria, porque Davi era o rei, era um homem que tinha, de certa maneira,
uma admiração profunda do povo de Israel. Você vai para as Escrituras e você vê aí que uma certa vez Davi voltou de uma batalha e as mulheres saíram ao seu encontro cantando: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. A ponto de Saul ficar, de certa maneira, enciumado. Ficar enciumado porque ele estava sendo aclamado. E isto foi feito por mulheres. Então, há uma admiração, isto aí, se usar esta posição, esta admiração que é natural, não é? Por aquele que está na frente, por um governador, por um presidente, e aqueles aproveitarem esta oportunidade, haja visto que a fama traz isto naturalmente. O irmão Brana foi advertido pelo anjo, dizendo que uma das coisas que ele deveria ter cuidado era com a fama, porque a fama automaticamente traz dinheiro e traz mulher. Uma coisa chama a outra. Então, Davi simplesmente deu vazão a isso, e eu acho que determinadas mulheres olham para homens que ocupam posição de destaque e acham que eles são super-homens, são super-homens, são pessoas infalíveis, são pessoas especiais, são pessoas, de certa maneira, super-heróis, não é? Inclusive, às vezes, até a igreja olha para o pastor, pensando que o pastor é um super-herói. O pastor Joaquim conta isso assim, que uma irmã chegou aí e disse: olha, eu não sabia que o senhor comia. Se torna, né, uma apreensão. E às vezes até pensa que, se eu tivesse um marido como aquele. Isso não está livre de passar pela cabeça das pessoas, não é? Quando na verdade não é nada disso. A gente põe o pé no chão e sabe que homem é homem, carne é carne, e nós todos estamos sujeitos a fracassos. O irmão Brana disse que o homem, para começar, é um fracasso. E Davi então ele abusou desta posição e não quis nem saber se ele ia ferir o princípio de uma família, se ele ia machucar o coração de alguém. Ele simplesmente deu vazão àquele instinto. E aconteceu o que aconteceu, e nós vamos encontrar que além de ter cometido um adultério, ele mandou matar um homem que em 2 Samuel, capítulo 23, é relacionado entre os 37 homens valentes que ele teve, que é Urias. Foi um dos seus generais, um dos homens de frente. E ele não mediu nada. Ele simplesmente olhou para si, para a sua vaidade, para aquilo que ele estava naquela hora vivendo na sua carne. Mas eu quero seguir, eu não quero parar aqui, porque eu vou voltar nesse assunto lá no final da palestra. A gente, então, conhece aí essa condição de Davi, esta queda de Davi, e você sabe que Davi ficou assim como se nada tivesse acontecido. Parece que a consciência não doeu, e a coisa ia caminhando e tudo bem, até que Deus mandou o profeta Natã na sua casa trazer aquela mensagem. Contou aquela parábola de um servo que tinha muitas ovelhas, de um senhor que tinha muitas ovelhas, e recebeu um visitante, é o visitante que eu estou falando, recebeu um visitante em sua casa. Às vezes nós temos uma ideia de que casa é 4 paredes, né? Isso aqui é casa, é 4 paredes, é uma casa mais bonita ou mais feia. E aí então eu acho que a mensagem, o sinal, parágrafo 129, entra com muita propriedade nesse assunto, quando o irmão Brana disse: lance fora, limpe sua casa, lance fora a televisão, os jornais, a música profana, mas olha, essa casa
Essa casa aqui é que precisa ser limpa antes das 4 paredes, sabe? E se isso aqui estiver limpo, a outra lá, é a mesma coisa de santificação externa com santificação interna. Se você tiver uma santificação exteriorizada, isso não vale nada diante de Deus. Tirar por legalismo a televisão dentro de casa e jornais e coisas, só por força para dizer, não, minha casa é limpa, às vezes esta casa aqui está suja. Então ele recebeu na sua casa uma visita. E ele não soube despachar aquele visitante, né? Porque o irmão Branham disse que, na mensagem sinal, ele disse que uma mulher pode, um homem pode vir na sua mente, uma mulher que não é sua esposa, ou um homem que não é seu marido. E o irmão Branham disse que, se você deixar isso descer para o seu coração, isso se torna uma desgraça na sua vida. Mas se você se põe a orar e aquilo, você despede aquilo expondo o sinal, você é vencedor. Eu acho que todos nós estamos sujeitos a isso, a recebermos certas visitas. E Natã, então, disse para Davi sobre aquele caso, e foi falando, e disse que então aquele senhor tinha um servo que só tinha uma ovelha, e mandou matar aquele homem para ficar com a única ovelha que ele tinha. E aí pede ajuda. O que nós devemos fazer? O que se faz com este homem? E Davi rasga os vestidos e disse, este homem deve morrer. E Natã disse, este homem é você, mas você não vai morrer. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu acho que homens e mulheres, segundo o coração de Deus, também podem ter fraquezas, mas eles são honestos, são justos, quando chegam diante do julgamento da palavra de Deus. Amém? Eu creio que estou falando com pessoas que são pessoas segundo o coração de Deus. Amém? Nada adiantaria falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, e eu, e você? Que somos nós nesta noite? Se você não fosse segundo o coração de Deus, se você não estivesse no coração de Deus, no pensamento de Deus, Ele não teria salvado você. Mas Ele salvou você porque você está no coração dEle. Amém? Pois é. Então, aquilo que Davi fez escondido, pensou que estava bem escondido, matou Urias e tudo mais. Depois, então, ele recebe, no capítulo 11 de 2 Samuel, no capítulo 12, 2 Samuel, verso 11, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Este foi o assim diz o Senhor, para com aquela fraqueza de Davi. Eu acho que todos os que são segundo o coração de Deus estão sujeitos a falhar, mas eles receberão um momento de purgação na sua carne aqui. Não é lá do outro lado, não, um purgatório lá, não. Aquilo que nós fazemos errado aqui, nós vamos purgar. Nós vamos pagar pelos nossos erros. Porque de todas as maneiras, eu creio nisso com todo o meu coração, nós estamos predestinados para chegarmos do outro lado. Mas, então, você veja que Davi fez, e aqui vem uma assim do Senhor, dizendo para ele que ele iria passar por esse processo. Aquilo que ele fez escondido seria trazido à tona, à vista de todos. E nós conhecemos que Davi teve várias mulheres, e entre aquelas mulheres que Davi teve, ele teve uma de que gerou um filho que se chamava Absalão. Eu quero falar sobre esta família de Davi aqui um pouco. E Absalão
ele tinha uma irmã que se chamava Tamar. E Davi tinha um outro filho com uma outra mulher que se chamava Amon. E a Bíblia disse que Amon se apaixonou profundamente pela sua própria irmã, a ponto de não comer, de estar magro, e ele tinha um amigo que, consultando aquele amigo, disse: o que há com você? Ele disse: não, é porque eu estou assim, amando a minha irmã. E ele disse: olha, você se deita lá na sua cama, seu pai vai vir te visitar, e quando seu pai vier te visitar, então você peça para ele, para que ele mande a sua irmã aqui na sua câmara, fazer um bolo, e para você comer, e aí então você conclui o seu intento. E esse bolo acabou dando bolo mesmo. O bolo deu bolo. Deu um bolo danado. Porque Davi era o pai, acabou facilitando o incesto. Ele acabou com a sua ingenuidade. Eu acho que isto é bom. Eu sei que vocês têm um mais alto nível de ensinamento, talvez, dessa nação. Não preciso falar sobre isso. Mas a verdade do assunto é que pais acabam, às vezes, facilitando determinadas coisas. E depois, então, vão chorar. Vão chorar porque o sentimento é ferido. Eu paro aqui e dizer: olha, facilitar, colocar uma moça dentro de um carro com um rapaz sozinho, eu acho que acaba dando bolo mesmo. Eu acho que determinadas coisas, uma moça, como diz o pastor Joaquim aqui, uma moça que foi inocentemente dentro de um quarto de hotel 3 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, foi lá ver o apartamento que o lutador lá tinha. Ela está querendo. E Davi, foi na conversa do filho e acabou então mandando a filha: vai lá fazer o bolo para o seu irmão. E determinadas liberdades entre irmãos e irmãs, determinadas liberdades dentro de casa acabam nisso. Promiscuidade, acabam em incesto, acabam trazendo o coração feridos, como nós vamos ver aqui, e criando uma raiz de amargura, e criando mágoas que você vai ver que quando isso termina em morte, em amarguras terríveis. E foi isso que aconteceu. Davi mandou a moça lá, e a moça foi, e Amon fez que estava doente, e ela fez o bolo, e ele disse: vem trazer aqui na minha cama. E ela levou, e ele disse: não, eu não quero este bolo, eu quero é você. E forçou ela, e se deitou com ela, e quando deitou com ela, então deu vazão ao seu instinto carnal, então estava tudo como ele queria. Aí ele disse: agora não te quero mais, vai embora. Ela disse: não, mas como é que eu vou sair? Como é que eu vou? Para onde eu vou com a minha vergonha? Ele disse: vai embora. E ela quis insistir, e ele mandou um dos seus assistentes ali colocar aquela moça para fora, e ela se foi chorando rua abaixo, e se encontrou com seu irmão. É problema de família. Aí encontrou com seu irmão Absalão, e Absalão disse: mas o que aconteceu? E ela então narrou, e ele disse: vai para casa, minha irmã, pode deixar a coisa comigo. E passaram-se os tempos. Absalão fez um banquete na época da tosquia das suas ovelhas, e mandou convidar todos os filhos do rei, inclusive Amon. E Davi mandou os filhos, e Absalão havia dito para os seus moços: olha, nós vamos dar vinho para os filhos do rei, e quando Amon tiver já embebedado, embriagado, vocês deem sobre ele e o matem. Ele tinha guardado aquilo lá dentro. Isso chama-se raiz de amargura. Ele guardou, ele ficou com o coração sujo.
com o espírito armado, sabe? Armado inclusive contra o seu próprio pai, nós vamos chegar nisso. Ele ficou com o coração armado, sujo, porque coração sujo é isso. Você às vezes sofre determinada coisa e depois diz, mas eu vou pegar fulano lá na frente. Pode deixar que eu vou dar o troco para ele. Pode deixar que eu vou vingar. Isso é sujeira no coração. Isso é raiz de amargura. Isso acaba em desgraça. Mas aí então Absalão matou o próprio irmão, mandou matar o próprio irmão. E daí fugiu para uma outra terra e esteve lá durante 3 anos, se não estou equivocado. E então vem ainda dentro da própria família de Davi, um sobrinho de Davi que era chefe do seu exército, que era Joabe, filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Ele era sobrinho de Davi e ele então trabalhou por trás para Davi trazer de volta a Absalão. E Davi o trouxe e disse, mas eu não quero ver sua face. Mas aí você vai ver, passou o tempo e daí um pouco Davi deu acesso a Absalão novamente, o encontrou, abraçou, choraram, deu tudo bem, Absalão foi para sua casa, mas aí começou a trabalhar agora contra o pai, que tinha facilitado o incesto. Ele primeiro matou quem cometeu, agora quem facilitou foi Davi. Então ele começou agora a ficar na porta da cidade, e quando vinha alguém de uma outra tribo, de algum outro lugar, a Jerusalém trazer um problema para ser julgado, dizia Absalão, mas olha, o seu problema é justo, a sua causa é boa, é pena que não tenha quem fala por você é o rei. Estava angariando simpatia ali na porta da cidade, alimentando aquele espírito, até o ponto que nós encontramos que aquilo foi crescendo, foi agigantando, foi tomando forma dentro de si, até que ele conseguiu o apoio de um homem que viveu ao lado de Davi, que foi uma das pessoas mais importantes dentro do reinado de Davi, que era Aitofel, ou numa outra tradução, Aquitofel. Aitofel era amigo de Davi, porque os conselheiros do rei eram chamados de amigos do rei. Eram aqueles que o rei confidenciava e a quem o rei podia buscar conselho, aonde buscar um conselho para dirigir a nação. Era um homem da alta confiança, a ponto da Bíblia dizer, em 2 Samuel, capítulo 16, no verso 23, e era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como também para com Absalão. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 23. E Absalão conseguiu Aitofel para estar ao seu lado. Aí eu pergunto, mas por que Absalão conseguiu Aitofel, um amigo do rei, um homem da confiança de Davi, ceder, um homem, por isso eu disse que o sábio se tornou louco. Por que um homem tão sábio, um conselheiro do mais alto nível, cedeu a uma rebelião, a um problema de família? Aí você vai. A Bíblia disse que Absalão foi angariando pessoas, aqui em 2 Samuel, capítulo 15, verso 12, ele diz, também Absalão mandou vir Aitofel, o gilionita do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele sacrificando o seu sacrifício, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão, a ponto de Davi, então, ouvir que Absalão tinha sido aclamado, e juntar as suas coisas depressa, e fugir. Fugiu de Jerusalém, saiu de Jerusalém, às pressas, por causa de um filho que tinha dentro do coração raiz de amargura. Deixou tudo para trás, inclusive
deixou 10 de suas concubinas guardando a casa. E lá vai Davi, às pressas, desceu, todos nós conhecemos, amaldiçoado por Simei, que era da casa de Saul, e vai Davi, até que então Absalão chega e toma um conselho com Aitofel, o que deveria ser feito. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. E aí então a Bíblia diz que Absalão foi e colocou lá no terraço da casa, à vista de todos, uma câmara, e entrou as mulheres do seu pai à vista de todos, porque isso era cumprimento da Bíblia, da palavra de Deus. Davi tinha que pagar o preço, por isso ele estava purgando também o seu erro. E ele sofre esta humilhação terrível. Agora, ai daquele que foi usado para tal coisa. Mas quando tudo estava concluído, então, que Absalão havia feito este mal ao seu próprio pai, porque ele havia guardado no coração uma raiz de amargura, aí então nós vamos ver por que é que Aitofel passou para o lado de Absalão. Capítulo 17 de 2 Samuel, verso 1. Aí você vai ver que raiz de amargura terrível num homem que era amigo, que era conselheiro do rei. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, então o ferirei. Então ferirei o rei só. Ele queria Davi. Aitofel, o amigo, o conselheiro, que estava dominado por um ódio terrível a ponto de se juntar com aquele que havia se rebelado, que também tinha a mesma doença, o mesmo mal, aquela mesma coisa terrível que era uma raiz de amargura. Mas você vai então buscar o fundamento. Aitofel queria ter um acerto com Davi. O problema dele era acertar. Ele disse: Davi tem uma dívida comigo, e a dívida não é só dinheiro, né? Mas ele havia ferido o sentimento, estava com o sentimento ferido. Mas por que Aitofel, um homem tão sábio, que aconselhava, cai numa situação dessa? Disse: deixa eu ir, me dá 10.000 homens aqui, 12.000 homens aqui, e eu vou seguir. Mandou até Absalão ficar para trás: deixa eu resolver um problema que eu tenho com seu pai. Então disse Aitofel: eu quero ir porque eu sei que ele está cansado, suas mãos estão fracas, vou espantar o povo que está com ele, ele vai ficar só, então eu mato o rei, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas, e como se tornasse todos, assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Porém, disse Absalão: chamai também Uzai, o arquita, e ouçamos o que ele tem para dizer. Aqui agora era outro conselheiro de Davi que tinha ficado em Jerusalém. Chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu teu pai. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui.
Disse Uzai, porque na verdade este Uzai tinha ficado em Jerusalém, e você vai acompanhar, eu não vou ler todo isso aqui, porque senão toma muito tempo, mas ele tinha ficado em Jerusalém. Quando Davi saiu, ele ficou em Jerusalém, e quando Absalão chegou a Jerusalém, disse: olha, por que você não foi com teu amigo? Ele disse: porque eu servi meu amigo, e é óbvio que quando termina um mandato, a vida de um rei, e o seu filho assenta no trono, eu tenho que servir seu filho. Então, se é filho dele, eu fiquei aqui para servir. Mas a verdade é que Uzai estava lá, não foi com esse intento. Ele tinha ficado ali como um espia. Ele era, de fato, um amigo de Davi. Ele estava ao lado de Davi, prova que ele estava ao lado de Davi, que ele aconselha agora a Absalão, desaconselhando o que Aitofel havia aconselhado. E quando desaconselha, procura um sacerdote, manda avisar Davi todo o plano de Absalão contra a vida de Davi. Manda 2 moços, uma mulher esconde os moços dentro de uma cisterna, e cobre com uma tampa, põe cereais em cima, e os servos de Absalão chegam, e ele diz: não, eles já foram, já passaram o riacho, procuram, não acham, depois os moços vão a Davi, Davi escapa, e nós encontramos que foi assim. Mas aí você vê, então este Uzai deu outro conselho, e disse para Absalão, disse: olha, desta vez o conselho de Aitofel não foi bom. Disse: bem conheces a teu pai. E uma coisa que você vai ter que entender: o seu pior inimigo te conhece. O próprio diabo conhece o que nós somos. Nós podemos estar na condição que estivermos, mas Satanás sabe quando de fato nós somos filhos de Deus. Vocês sabem disso, na Bíblia, aqueles moços que foram expulsar o demônio lá, e o demônio disse assim: olha, eu conheço, sai em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Ele disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Quando você é, você é, e quando você não é, também ele sabe que você não é. Mas veja, aqui Uzai falou: você conhece teu pai, é família, você conhece teu pai. Você conhece os homens que estão com seu pai, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Davi sabia como lidar com as coisas, ele foi aconselhando. Eu acho bonito uma frase de um amigo do ex-governador, que na época era chamado presidente de estado lá da Paraíba, amigo do ex-governador João Pessoa, a quem a cidade recebeu o seu nome depois da sua morte. Lá no cemitério, lá no velório, com o corpo do governador estendido num caixão que havia sido assassinado, estava deitado lá, e um dos seus amigos foi fazer um discurso, disse: vivo não te venceram, morto jamais te vencerão. Eu guardei isso. Vivo não te venceram e morto jamais te vencerão. O diabo não vai nos vencer enquanto estivermos aqui nesta vida, porque Jesus venceu por nós. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E quando tombarmos aqui também ele não nos vencerá. Estaremos do outro lado da vida, vivos. Amém? E então Uzai continuou aconselhando: você conhece teu pai, os homens que estão com ele. Você sabe que ele não vai passar a noite lá com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvira, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é homem valoroso. Coisa boa é ter um pai assim, não é? Amém? Agora, quando é um daquele que bate o pé
e latidinho de cachorro, pode ter ele com o rabo no meio das pernas e ele sai correndo. Você fala, isso aí não é nada, né? Mas é bom quando se tem um pai dessa maneira, né? Amém? Então veja. Então o homem valente cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes nos que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti o povo de Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar. Estava ganhando tempo para Davi. E que tu, em pessoas, vá à peleja. Vá você. Você que tem a mágoa no coração, vá você, vá acertar as contas. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas daquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nem só uma pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Agora eu quero aqui parar um pouquinho para ver por que Deus, ao invés de aniquilar Davi, que foi o causador, haveria e estava procurando uma oportunidade para aniquilar aqueles que até de certa maneira tinham sofrido dano. Porque que ao invés de aniquilar Davi, Deus estava procurando aniquilar aqueles que tinham sofrido dano e que tinham guardado em seus corações esta raiz de amargura, esta mágoa, este ressentimento, esta ira, esta vontade de vingar. Deus queria trazer o mal, era sobre estes, sobre Aitofel e sobre Absalão. Por quê? Bom, Absalão nós já vimos, aqui em resumo nós vimos, mas a Bíblia vai mais além. Verso 23. Depois aí você vai ver no verso 18, no verso 16, que ele manda apressadamente avisar Davi de tudo que estava acontecendo, Uzai. No verso 23, Aitofel, o conselheiro amigo de Davi, já então recebe o resultado de todos aqueles que têm um coração sujo, que guardam mágoas, ressentimentos, que não sabem o que é perdão, o que é misericórdia. Diz a Bíblia: vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, porque tem certas pessoas que só pode prevalecer a palavra dele. Se der errado, ai, ai, ai. É ele que tem que ganhar, não sabe perder, não sabe sofrer dano, não sabe sofrer vergonha, não sabe sofrer humilhação. Tem pessoas que só sabem ganhar. Eu sou eu e mais do que eu sou eu. Mas a Bíblia diz que Deus humilha o exaltado, mas dá graça ao humilde. Tem misericórdia daquele, porque você vai ver que Davi errou como eu e você erramos, mas Davi não tinha um coração sujo. Davi tinha uma oração, Salmo 51, cria, ó Deus, em mim um coração limpo, reto, renova em mim o espírito reto, não me lances da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode permanecer num coração que perdoa. Aí Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido aceito. Vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa, para a sua cidade,
pôs em ordem sua casa. Tinha muito, o homem era sábio. E se enforcou. Pendurou uma corda lá e enforcou. Ué, o sábio, amigo, o homem que a palavra dele era como a palavra de Deus, acaba enforcado por causa de uma raiz de amargura no coração, por causa de uma sujeira no coração. Mas por que Aitofel tinha esta mágoa no coração contra Davi? Vamos ver aqui por quê. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34. Você vai ver por que Aitofel tinha esta mágoa terrível no coração contra Davi. Aqui em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8 a seguir, você tem os 37 valentes de Davi. Eu não vou citar o nome, você leia depois, 2 Samuel 23, verso 8 a seguir. No verso 34 está citando o nome de um dos últimos valentes. Elifelete, filho de Asbal, filho de um Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilionita. Eliã, filho de Aitofel, Gilionita. Ora, Aitofel, nós vimos toda a sua história. Mas vamos ver quem era Eliã? Já sabemos que Eliã era filho de Aitofel. Mas quem era Eliã? Então nós vamos para a leitura que fizemos no início. 2 Samuel, capítulo 11, verso 3. E tomou Davi, e enviou Davi, e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã? Eliã, filho de Aitofel. Aitofel, pai de Betseba. Portanto, Betseba, neta de Aitofel. Mexeu com a honra de uma família honrada. Desmoralizou, maculou uma família de linha em Israel. Davi mexeu com uma família que tinha nome, que tinha prestígio. O pai não pôde fazer nada. Mas o avô, que era perto, guardou a coisa e disse: vou matar. Quando não conseguiu, se enforcou. Absalão, seu filho, trava a batalha, passa o ribeiro, Davi foge, por aviso de Uzai, Davi foge com o povo, Joabe vai atrás de Absalão e o traspassa com uma seta, ou com sua espada, quando ele ficou pendurado pelos cabelos em uma árvore, e o alcançou Joabe, e é parente, família, era sobrinho. Matou, e depois você vai ver que Davi também, como por justiça, pede para não deixar que Joabe vá em paz para a sepultura. Lá na frente você vai ver isso no final. Em suma, meus irmãos, nesse pequeno comentário que nós tivemos aqui na Bíblia, eu quero dizer que eu não sou melhor do que ninguém, e que você não considere você melhor do que ninguém, e que quando você ver um irmão fazer alguma coisa que você acha que não está bem, faça aquilo que o profeta disse que nós deveríamos fazer. Vá para o seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos e peça para Deus ter misericórdia de você. Não é dele, não. Deus vai tratar com ele. Peça para ele ter misericórdia de você, para que isso não fique em seu coração e não te ocorra a mesma coisa. Que Deus mantenha sua mão de graça e de misericórdia sobre todos nós aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, até uma outra oportunidade, se o Senhor permitir.